dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Eu dormi bem, a família está bem, graças a Deus. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia do dia a dia. Talvez se vocês morassem aqui junto comigo, ou que fizessem parte da minha família, talvez não teria tanta mensagem como eu tenho. Sabe por quê? Aqui eu fico só. Meu filho mais velho está de férias, não vi hoje. Meu neto pessoal tem um aqui que eu vejo toda hora, está sempre perto de mim. Ele tem 10 anos. É o que mais me ajuda. Quando ele está de aula, aí é difícil, eu fico sozinho. Às vezes ele nem está aqui, ele fica por perto. Às vezes ele está na sala, eu estou escutando ele cantar, conversar. Às vezes ele está do lado. Eu sempre sei que ele está perto, tem alguém conversando. Mas tirando isso, é um silêncio profundo aqui. A conversa que eu tenho é com vocês. Então, por isso, eu quero agradecer a vocês por mais um dia. Nós estamos juntos, pelo apoio, pelo sentido, pela força que você me dado. Em primeiro lugar, Deus, e segundo vocês. Que Deus os abençoe. E vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso. Obrigado pelo alimento, pela família. Eu não falo somente a família de sangue, Pai, mas essa família abençoada que o Senhor me presenteou nas redes sociais. Pai, visita o lado de cada um deles, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas impressões, por óbvio pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que agradou ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou pai, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Nós temos entristecido o Senhor com a nossa falha. Fala conosco, Senhor, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 32, seja para exortação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém e amém. Irmão, profeta, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. O início dessa mensagem é o título, o anúncio da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Aqui é quando os magos, os pastores estão ali no deserto pastoreando suas ovelhas. Aí acontece o que nós vamos ler agora. E o anjo lhe disse, não tema, porque eis que vos trago nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando ali o povo não tinha mais esperança por Israel, já sendo sob o domínio de Roma, esperando um Salvador, um rei, né, que viesse da casa de Davi. O rei veio da casa de Davi, mas esperava um rei montado a cavalo, com todo aparato, com uma comitiva de soldados, para lutar com espada e guerra. Ele veio trazer o amor, trazer a paz a esse mundo. Então os pastores estão ali, apacentando suas ovelhas no deserto, quando o anjo do Senhor aparece, ele faz e fala as palavras, não temas, porque eis aqui nós trago para todo o povo. Quando para todo o povo, não era somente para o povo de Israel, para a nação que Deus separou para si, era para toda a humanidade. Porque isso era para todo o povo, as boas novas, as boas notícias, para todos nós. Essa mensagem se estende até o dia de hoje. Pois a promessa de Davi, como eu já li, se cumpriu na nossa vida. Pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Rei. Anunciando o nascimento de Jesus Cristo, descendência de Davi, na casa de Davi, da tribo de Judá.
O leão da tribo de Judá veio lutar por nós, para a nossa salvação. Ele veio para nos libertar da escravidão desse mundo, da opressão e todo o mal que nos aflige. Irmão, quando fala, o profeta Isaías fala, ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, ele levou. Mas o pecado, ele está no mundo. E nós que tomamos posse dele. Jesus levou sobre si a nossa enfermidade, tudo ele levou. Mas nós continuamos nos contaminando com as coisas desse mundo. Às vezes eu comento, meu irmão sempre comenta comigo, fala que me admira, que tem inveja da minha saúde. Eu vejo, eu tomei posse, depois escrito no livro do profeta Isaías. Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a enfermidade. Eu tomei posse. Né? Eu não dependo de medicamentos. Graças a Deus. No começo do meu acidente, eu passado muito medicamento, eu fui descartando um até que fiquei sem nenhum. O último que eu descartei foi depressão, minha pressão, quando eu aferi em 98, era muito alta. Então, a médica passou um remédio uso contínuo. Eu tomei esse remédio, se eu não me engano, até 2010, eu não tenho certeza da. Até que a irmã levantou lá do banco dela, lá na igreja, e falou, olha, Deus está aí curando sua pressão sanguínea hoje. Ela me conhecia, mas não sabia que eu tinha esse problema de pressão. Eu continuei ali por um tempo, tomando esse remédio, era 7 às 19 horas. Um certo dia já estava em outra igreja, estava preparando para sair, antes de eu sair, tomava esse comprimido de pressão. Eu falei para minha esposa, você lembra porque a irmã falou na igreja? Ela, não, que Deus me curou da minha pressão. E ela estava comigo, eu não quero mais. Ele curou. Irmão, eu não tenho. Minha pressão é normal. Minha diabetes é normal. Então eu vejo, tudo isso eu vejo Deus na minha vida. Não sou mais forte, não sou melhor que ninguém. Mas a fé ajuda a gente a se curar. A fé é naquele que tudo pode. Quando os médicos falaram que eu não passaria do dia 11 de janeiro de 2005, eu estou aqui. A última palavra é de Deus, não é a palavra do homem. O homem, ele tem sabedoria para te curar. Deus deu sabedoria. Mas a última palavra é de Deus. Se o homem falou não tem mais jeito, Deus fala ainda tem. Ainda tem vida. Então, ele levou sobre nós. Esse é o que foi anunciado aos pastores. A vinda do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos agora para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 32, do versículo 1 ao 1. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. Quantas lamentações tem nos profetas sobre Faraó, rei do Egito? Faraó, o Egito, naquele tempo, dominava as nações. Era uma nação poderosa na guerra, uma nação grande. E todas as nações, quando estava uma nação contra ela, ela ia procurar a ajuda do Egito. O Faraó, como nós sabemos, ele sentia um Deus na terra. Aquele que pensava que era maior do que Deus, que não existia Deus. Era só ele. Entre aspas, né? Ele não era Deus. Era um Deus com letra minúscula. Então, agora uma lamentação. Por que Deus manda o profeta levantar a lamentação sobre o Faraó? Pela arrogância dele. Por ele querer ser mais, melhor do que Deus. Por ele querer ser, ante as pessoas, reverenciado como um Deus na terra. Então Deus manda o profeta
Faz uma lamentação sobre ele. Para que os dias ruins virá sobre ele. Vai vir coisas pesadas sobre ele. Ou ele se curva, ou ele se rende, ou ele se humilha, ou vai vir coisa ruim sobre o Egito, sobre ele, a nação dele. Vai vir nações contra ele. Mas Deus manteve o Egito de pé até hoje. Sabe por quê? O que Deus falou para Faraó na libertação do povo de Israel? Para isso eu te mantive de pé, para te mostrar, para mostrar ao povo, ao mundo, o meu poder. Se não fosse assim, Deus teria destruído o povo, os egípcios, e tinha deixado livre o seu povo, como ele deixou, né? Livre. Mas o Egito ficou de pé. Aí nós meditando lá quando Deus fala com o Faraó, através de Moisés, para isso eu te deixei de pé, para te mostrar, para mostrar a toda a terra, que só existe um Deus, eu sou Deus. Não existe ninguém maior que eu. Eu creio que até você que tem entendimento, que procura entender as palavras do Senhor, até você não entendeu essa palavra do Senhor. Aí nós vamos nos profetas, quantas lamentações sobre o Egito, a nação poderosa. Quando eles vêm ajudar o povo de Israel, Nabucodonosor se recua. Ele sai, porque não queria guerra com o povo. A guerra dele era somente com o povo de Israel e com as outras nações. Eu creio que até aqui Deus não tinha entregado o Egito na mão dele, mas porque ele foi rebelde ao profeta e foi ajudar o povo de Israel, Deus se levantou contra ele. A fúria desceu sobre ele. Porque, meu irmão, minha irmã, quando Deus coloca a mão e está trabalhando, não põe a tua mão, vai atrapalhar o agir de Deus. E coisas ruins podem vir sobre você. Não que Deus vai enviar, mas Ele permite. Talvez você está orando por uma pessoa e Deus está trabalhando na vida dela. Deus está com a mão e você está pondo a mão onde Deus está e não quer. A glória é dele, a honra é dele. Por isso, muitas lamentações sobre o Faraó, sobre o Egito. Vamos ver o que o profeta diz? Isso sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, no primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação sobre o Faraó, rei do Egito, e diz: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbava as águas com os teus pés, e sujava os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir da minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue, até aos montes e as correntes se encherão de ti. Apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu engrandecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. E aplicarei o coração de muitos povos quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecer. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. E estremecerão cada momento, cada um pela sua vida no dia da sua queda. Nós sabemos que quando Deus
Trabalha, quando ele acha, ele age. Ele permite você ir, ele te deu livre-arbítrio, ele deu a terra ao povo, mas quando ele fala, para, basta, não vá, não insista, meu irmão. Para. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira fazer aquilo que não te é ordenado. No teu trabalho, na tua escola, na tua família. Aonde você for. Não queira ser melhor do que ninguém. E principalmente não queira ajudar aqueles que Deus fala, não ajude. Não trabalhe na vida de quem Deus está trabalhando. Tira a tua mão. No versículo 17, lamentação sobre o Egito. Faraó, rei do Egito, vê a lamentação sobre o Faraó. Quando vem sobre o rei, vem sobre toda a nação. Deus não vai trabalhar porque toda a nação confiava no Faraó. Todos os egípcios, todas as outras nações que eram ajudadas pelo Egito, confiavam no braço do Faraó, nos soldados do Egito. E agora Deus manda o profeta, né, a lamentação sobre a terra do Egito. Faraó, depois do Egito. Então, irmão, tudo, quando Deus trabalha, ninguém pode trabalhar ao contrário. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Ele diz não, ninguém pode dizer sim. Quantas vezes nós lamentamos por uma porta que fecha, por uma família que começa a ser destruída, uma família dividida, que tem intriga, tem fofocas. É Deus trabalhando. Deus trabalhando para que haja união. O inimigo quer destruir sua família, quer fechar suas portas, quer tirar sua saúde, quer tirar sua comunhão com Deus, mas Deus está trabalhando para que você seja forte. Não confia em palavras de homem, confia no que a Bíblia fala, confia no ensinamento do Senhor. Quando você receber uma palavra, uma profecia, tome posse, guarde, te alegre, mas chega na tua casa, abre a Bíblia e vê que o que o profeta falou é do Senhor. Deus vai te dar a interpretação. Não confia em pessoas para te ajudar. Não confia no teu patrão porque ele tem mais dinheiro, é mais forte que você. Nem no seu líder de trabalho, nem no seu líder espiritual. Não confia nos governantes. Confia somente em Deus. Porque se Deus for da vontade dele, não abrir piscador ou destruir uma nação, ele faz. A profecia que veio sobre a Babilônia foi que ela não existiria mais. Ninguém saberia onde era o lugar da Babilônia. Não se veio falar só nas escrituras babilônicas. A Babilônia sumiu. Depois de afligir todas as nações, mas foi uma profecia. Foi a correção para o povo babilônico. Não deixou idolatria. Deus mandou. Ele corrigiu o povo, as nações, entregou na mão mas eles. Eu creio que até Nabucodonosor foi mais ou menos, foi bom. Mas Deus já começou a trabalhar. Depois veio outros reis. E a Babilônia não consertou. Veio Dario, veio Ciro, que ajudou na reconstrução, libertou o povo da reconstrução do Egito, de Jerusalém, do templo. Mas não andou conforme os ensinamentos do Senhor. Afastou do ensinamento. Babilônia não existe. E a última profecia que vai se cumprir, está na Bíblia, acabou Babilônia. Esse mundo de pecado que eu vivo, você vive, essa cidade onde o pecado gera, onde o pecado domina, vai acabar. Porque em Apocalipse está escrito que os elementos vão se desenrolar, o fogo vai destruir tudo. Só vai ficar aquilo que existia, o fogo. Então vai acabar essa Babilônia, vai ser novo céu, nova terra. Você lendo lá em Apocalipse vai entender. Então,
Não vamos dar lugar ao inimigo. Não vamos confiar em homem, vamos confiar em Deus. Diz assim, sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza sobre a multidão do Egito, e faz descer a ela e as filhas das nações magníficas à terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem se sobrepujas em beleza, desce e deita-te como os circuncisos, no meio daqueles que foram transpassados a espada. Eles serão a espada, ela está entregue, arrasaia toda a sua malícia. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno com os que o socorrem, descem e estão entre os circuncisos, traspassada a espada. Ali está a sul com todo o seu ajuntamento em redor. Nele estão os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram na espada. O Egito, tudo tem um fim nessa terra. Quando fala essa profecia sobre o Egito, através do profeta, a palavra do Senhor é eterna. O Egito, a nação, ainda está aí, mas o dia que for para acabar tudo nessa terra, não vai haver lembrança de nada sobre essa terra. Essa é a mensagem do profeta Ezequiel, no capítulo 32, 31, é 32 mesmo. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus, agradeço por mais um vídeo, por mais um dia. Agradeço por cada vida, Pai, que está junto comigo, acompanhando a tua palavra, Pai, procurando aprender mais de Ti, Pai. Pai, que se for da Tua vontade, usa-me, abre a minha mente, meu coração, para que eu possa falar somente aquilo que é da vontade do Senhor, que eu não venha distorcer a Tua palavra, Pai. Abençoe Teus filhos, Pai. Honra a fé de cada um, Pai. Em nome de São Jesus também. Irmãos, a última profecia que está para se cumprir na Bíblia, a volta de Jesus Cristo voltará. Jesus te ama, eu também te amo. Vamos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Tropeçando, caindo, levantando, chorando, se arrastando, mas vamos nos preparar, vigiando e orando. Que Deus abençoe, ótima quarta-feira, um abraço, irmão.